Bem, pessoal, hoje a gente vai iniciar os nossos primeiros temas da nossa era de gastro, né? Uma matéria super importante aí durante a prática médica. Muito comum sempre estar consultando os pacientes, os nossos próprios familiares aí com problema gástrico, problema digestivo. Então a gente vai começar a abordar os nossos primeiros temas aí, conforme o cronograma que vocês receberam da matéria de interna. E o nosso primeiro tema que a gente vai desenvolver hoje é um tema que vocês já viram em semiologia, que é o tema de disfagia, ok? Então a gente vai recapitular um pouco sobre semiologia da disfagia e trazer um pouco aí para a parte clínica de como a gente tem que abordar a um paciente caso consulta por esse tipo de sintomatologia. Então, como vocês sabem, a disfagia ela é um problema que o paciente vai apresentar referindo uma dificuldade de trasladar os alimentos, seja eles sólidos ou líquidos, da boca até o esôfago. Né? Perdão, da boca até o estômago. Então, a presença de disfagia, ela pode acontecer se o paciente tiver alguma alteração anatômica ou alguma alteração funcional desse esôfago. A alteração anatômica, por exemplo, pode ser um tumor, uma massa, uma úlcera, e a alteração funcional muitas vezes estão relacionadas à alteração do sistema nervoso central. Muitas vezes pacientes que têm um ACV, pacientes que têm miastênia grave, paciente com Guillain-Barré, alguma sequela de alteração do sistema nervoso central, tudo isso vai alterar a funcionalidade da mucosa esofágica. A gente sabe que a mucosa esofágica, ela tá inervada pelo plexo de Auerbach, não? E pelo plexo de Menser. Então, todas essas alterações fisiológicas na inervação do esôfago acaba repercutindo também e o paciente acaba tendo esses sintomas de disfagia, ok? Como é que a gente vai classificar a disfagia? A disfagia a gente pode classificar de dois tipos. A gente tem a disfagia orofaríngea e a disfagia esofágica. Qual que é a diferença das duas? Normalmente na disfagia orofaríngea, o paciente ele tem dificuldade para iniciar o alimento. Então, é aquele paciente que mastiga, 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 ele tem dificuldade para engolir mesmo o alimento. Então, ele normalmente acaba formando muita saliva, às vezes o paciente pode engasgar, porque ele tem dificuldade de iniciar esse processo de deglutição. Normalmente, a disfagia orofaríngea normalmente está associado a pacientes que têm alguma alteração neurológica, como, por exemplo, em pacientes com acidente cerebrovascular. Provavelmente vocês já viram isso aí na era de neuro, mas se vocês tiverem algum paciente que chega no pronto atendimento com quadro de ACV, uma das nossas condutas médicas é suspender a alimentação do paciente até a gente evaluar o processo de deglutição dele, porque muitas vezes os pacientes acabam ficando com sequela do ACV, né? Então, isso é muito complicado, porque se a gente autoriza a alimentação do paciente, o paciente pode acabar fazendo uma pneumonia aspirativa, que foi um dos temas que a gente abordou aí na nossa era de pneumo. Então, todo paciente que ingressa com algum quadro de ACV, a gente tem que fazer a suspensão do alimento até a gente fazer uma avaliação do processo de deglutição do paciente. Ok? Exatamente porque esses pacientes normalmente acabam tendo esse quadro de disfagia orofaríngea. Normalmente esses pacientes, ele acaba tendo tosse, ele tem regurgitação nasal, às vezes o paciente toma água, a água sai pelo nariz, e às vezes até mesmo sensação de que o paciente está afogando, porque normalmente algum resto de alimento e de líquido acaba indo para o pulmão do paciente. E já na disfagia esofágica, é o tipo de disfagia onde o paciente vai ter a dificuldade da passagem do alimento, desde a boca até o estômago. Então, toda a parte estrutural do esôfago do paciente, ele pode estar comprometido e o paciente vai ter aquela sensação de que algo está atascado. Então, ele vai falar assim que dói quando passa o alimento, ou que ele tem sensação que alguma coisa está enroscando na garganta ou no peito dele. É o típico de disfagia de tipo esofágica. Então, o paciente ele inicia corretamente a deglutição, mas normalmente tem algum problema ali, normalmente são lesões obstrutivas do esôfago do paciente, onde o alimento ele demora para passar para chegar até o estômago do paciente devido ao problema de peristaltismo que esse paciente possui. Quais são as causas de disfagia? Eu tenho tanto a disfagia, então, orofaríngea e a disfagia esofágica.
Quais que vão ser a diferença entre as duas? Como eu havia falado, a disfagia orofaríngea normalmente ocorre por alteração do sistema nervoso central. Então, se perguntarem na prova para vocês causa de disfagia orofaríngea, ou até na prova oral, vocês vão falar de enfermidades que estão relacionadas ao sistema nervoso central. Então, acidente cerebrovascular cerebral, enfermidade de Parkinson, parkinsonismo, a esclerose múltipla, o síndrome de Guillain-Barré, miastenia grave. Acredito que esses temas foram temas que vocês viram na era de neuro, que são temas super importantes, principalmente miastenia grave e Guillain-Barré, sempre entra para a prova final de medicina interna. E por transtornos estruturares, né? A gente pode ter o divertículo de Zenker, pode ser por neoplásia, né? Por compressão extrínseca ali do, do esôfago por alguma massa que tem ali, ou o paciente que tem o bócio orofaríngeo. O bócio orofaríngeo é um tema que vocês vão ver no próximo ano, na era de endócrino. São pacientes normalmente que têm algum tipo de endocrinopatia, normalmente hipotireoidismo, e tem o bócio que acaba gerando compreensão de estruturas esofágicas. E também o paciente ele pode apresentar lesões secundárias em tubuação orotraqueal. Às vezes é um paciente que, às vezes, por exemplo, pegou uma pneumonia, entrou em insuficiência respiratória e necessitou intubação orotraqueal, e quando faz a extubação do paciente, que é tirar o tubo, o paciente às vezes tem lesão ali da região orofaríngea e tem dificuldade para iniciar a alimentação. Agora, na disfagia de tipo esofágica, que é aquele tipo de alteração onde o paciente tem dificuldade de passagem do alimento, normalmente está relacionado tanto a causas estruturais como de causa motora, né? Que também pode estar relacionada à causa do sistema nervoso central, mas principalmente causa estrutural. Quais são elas? Por exemplo, a acalásia, esclerodermia, câncer esofágico, né, porque eu tenho uma massa ali naquela região, tumores mediastinos, dilatação da aurícula esquerda. Lembra que foi um tema que a gente falou muito sobre insuficiência cardíaca, quando o paciente tem dilatação do ventrículo e dilatação da aurícula, às vezes o paciente pode ter sintomas extras cardíacos, né? E um deles era o quadro de disfagia, porque a aurícula esquerda ela cresce tanto que ela acaba comprimindo esse esôfago e o paciente pode ter sintomatologia de disfagia. Pode ser de causas psicogênicas, que normalmente está relacionado a pacientes que têm síndrome do pânico, em pacientes que têm esquizofrenia, né, são relacionados mais a quadros de saúde mental. O paciente não tem nenhuma alteração estrutural nem anatômica, mas o paciente ele relata que ele tem algum problema para passagem do alimento. E de causas de fármacos, né, como ansiolítico, antipsicótico e anticonvulsivante. Como que a gente aborda, né? A gente deve investigar um paciente com disfagia. Chegou um paciente para vocês e fala: doutor, olha, estou tendo dificuldade para iniciar o alimento, tenho dor na hora que eu vou comer, eu sinto que algo tá atascado. Como é que vocês vão iniciar a abordagem de vocês? Pessoal, sempre vocês vão ver o paciente, né, de uma forma geral. Então, vocês vão fazer uma anamnese bem completa. Vai perguntar para o paciente como que é essa disfagia que ele sente, se é uma disfagia para sólidos ou uma disfagia para líquido, se o paciente tem sintomas associados a esse tipo de disfagia, né? Se ele tem dor torácico, se ele tem pirose, que pirose é um termo que a gente vai abordar no próximo tema, que é aquela sensação de queimação retroesternal, se o paciente tem dor na deglutição, se o paciente tem regurgitação, se ele tem tosse, se ele tem algum tipo de sintomas neuromuscular, como disfonia, debilidade muscular, se o paciente faz algum uso de fármaco, como anti-inflamatório, antiácido, e se principalmente é um paciente tabaquista. Atenção, pessoal, se você estiver em frente a um paciente, né, de idade maior de 40, 50 anos e é um paciente tabaquista e relato para vocês que tem disfagia, atenção com câncer esofágico. É a principal causa de disfagia em pessoas mais velhas tabaquista, tem que acionarem o alarme na cabeça de vocês de câncer de esôfago. É um tema que a gente vai abordar também nas nossas aulas, ok? Então, a anamnese do paciente com disfagia é muito importante porque vai apontar mais ou menos qual que é mais ou menos a causa que o paciente tem. Isso daí vai permitir que vocês possam investigar, né, esse esôfago desse paciente e tomar a conduta terapêutica adequada. Ok, fiz a anamnese, suspeito que meu paciente tem alguma alteração estrutural ou motora do esôfago. Como é que eu prossigo com o estudo? Pessoal, melhor estudo para verificar o esôfago é a videoendoscopia digestiva alta, ok? Então, como vocês podem ver aqui na foto, o paciente ele faz a videoendoscopia, né? Na verdade, aqui, pessoal, é uma imagem que ela está errada. Isso aqui é uma imagem de laparoscopia, tá? Não é nem uma endoscopia. Mas aqui tem como vocês ver o esôfago do paciente. Mas
Normalmente o paciente ele está sedado, entra com uma câmera ali na boca do paciente, desce até o esôfago, pode chegar até o estômago do paciente, e ali o que o endoscopista vai ver vai verificar se tem alguma lesão naquela mucosa do esôfago. Se tem uma massa, se tem úlcera, às vezes o paciente tem quadro de esofagite. Então, pela videoendoscopia digestiva alta, permite vocês evaluarem as estruturas anatômicas que o paciente tem ali. Se tiver alguma massa ali, provavelmente o endoscopista ele toma a biópsia dessa massa e vai mandar para anatomia patológica para decifrar se tem algum câncer ali ou não. E outro estudo que vocês já viram é esofagograma de bário, né, que é aquela seriada esôfago gastroduodenal que vocês já viram na aula de imagem. O paciente ele vai tomar o contraste e a gente vai fazer uma radiografia seriada do paciente. Por exemplo, nessa radiografia aqui, o que a gente pode observar? Que tem um estreitamento do canal aqui do esôfago, né, do esôfago cervical, principalmente do paciente. Então eu tenho que verificar o que será. Será que eu tenho uma massa aqui fora que está fazendo uma estenose desse esôfago? Então, através do seriado esôfago gastroduodenal, também me permite investigar o esôfago desse paciente, ok? Então, frente a um paciente onde vocês têm dúvida que a disfagia do paciente pode ser algo estrutural ou algo motor, vocês têm que solicitar estudo de imagem para verificar o que esse paciente tem, principalmente naqueles pacientes que têm sinais de alarme, ok? Então, como que eu trato a disfagia do paciente? Sempre consiste em tratar a causa. Então, se o paciente tem esofagite, uma esofagite bacteriana, é tratar a esofagite bacteriana. Se um paciente tem uma disfagia, porque o paciente tem candidíase, né, tem cândida ali naquela região do esôfago, eu vou administrar no meu paciente antifúngico, como por exemplo, nestatina. Então, tudo isso eu tenho que abordar e tratar o meu paciente para que o processo deglutitório dele possa voltar ao normal. Porém, eu tenho casos onde, às vezes, normalmente eu não consigo tratar de forma farmacológica, como, por exemplo, em pacientes com câncer terminal. Se eu tenho um paciente com câncer esofágico, onde a deglutição do meu paciente ele é comprometido, meu paciente ele tem que se alimentar de alguma forma, né? Então, uma das formas de a gente alimentar esse paciente é através de uma gastrostomia. Ok? Se não fosse, por exemplo, uma massa, meu paciente tivesse, por exemplo, uma ACV e não estivesse se alimentando, eu poderia passar uma K108, que é uma sonda de alimentação, né? Vocês vão escutar falar muito disso durante o internato de vocês. Passa uma K108 e o paciente vai fazer vai ter uma alimentação interal. Agora, se no meu esôfago, por exemplo, eu tenho uma massa aqui, não vai ter como eu passar uma K108, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Uma gastrostomia. O que é uma gastrostomia, pessoal? Trouxe uma foto aqui para vocês, para que vocês possam ir se familiarizando com alguns termos médicos que vocês vão começar agora a utilizar e principalmente para o internato rotatório. Gastrostomia, pessoal, é isso daqui, ó, é um botão gástrico. Opa, desculpa. É um botão gástrico que é feito, entendeu? Então, se o meu paciente ele tem uma massa no esôfago, meu paciente ele tem que se alimentar de alguma forma. Então, o que eu faço? Eu faço um botão gástrico. Isso aqui é feito pelo pessoal de cirurgia, né? É feito uma perfuração na região gástrica do paciente e é colocada uma sonda onde o paciente vai se alimentar. Normalmente se faz isso daí em pacientes já com quadro paliativo, né? Em pacientes onde normalmente já não tem mais tratamento cirúrgico para esse câncer e a gente faz o tratamento paliativo, que é o quê? É não vocês viram isso daí em bioética, né? O princípio da não maleficência. É não fazer dano ao paciente, mas a gente cuidar da dor dele, né? Promover uma melhor qualidade de vida para ele. Então, uma das melhores qualidades de vida que a gente faz para paciente com câncer esofágico já em estágio terminal, a gente pode optar em fazer a gastrostomia, ok? Que é a perfuração de um botão gástrico que faz para o paciente se alimentar. Pessoal, o tema de disfagia é um tema curto, tá? Eu trouxe um casinho clínico aqui só para a gente ir pensando e para vocês mais ou menos se familiarizar com o tema, ok? Então, paciente Virgínio, de 82 anos, ingressa por guarda por referir febre e deterioro de sensório com 24 horas de evolução. Ele tem como antecedentes ACV com sequela do hemicorpo direito e demência incipiente. Ao exame físico, se constatou taquicardia, taquipneia, saturando a 89% em ar ambiente, com estertores crepitantes em ambos campo pulmonar direito, né, em todo o campo pulmonar direito. E se observe tosse associada à deglutição. Pessoal, eu quero que vocês pausem um pouco essa aula, né, essa parte. Quero que vocês pensem um pouco qual que é o provável diagnóstico que o meu paciente tem aqui. O que vocês acham? E que tipo de disfagia que esse paciente apresenta? Então, olhando nesse contexto clínico, eu tenho um paciente de 82 anos,
que está apresentando febre, tem um quadro, né, de sistema respiratório aí instalado, o paciente está saturando 89%, e eu tenho um crepitante pulmonar. Então, aqui eu estou frente a um paciente típico com uma pneumonia. O que pode ter gerado essa pneumonia do meu paciente é exatamente o antecedente de ACV. Como eu falei, o paciente que tem ACV são pacientes que têm sequela motora. Então, o plexo de Alber-Bach, toda a inervação desse esôfago, ele vai estar comprometido. Então, pode ser que esse paciente, às vezes, foi comer alguma coisa, foi tomar algum líquido, ele, como o esôfago dele não tem a funcionalidade normalizada, provavelmente esse paciente acaba fazendo uma pneumonia aspirativa. Entendeu? Qual que é o tipo de disfagia que esse meu paciente normalmente apresenta? É uma disfagia de tipo orofaríngea. É a disfagia que o paciente ele tem dificuldade para iniciar a alimentação, exatamente por se tratar de um paciente com alteração do sistema nervoso central, ok? É um paciente que se chega para mim, provavelmente eu tenho que internar ele tem uma pneumonia aspirativa, a gente vai iniciar os antibióticos, né, que corresponde, e a gente tem que investigar essa disfagia do paciente. Normalmente é um tratamento todo multidisciplinar, né, com fisioterapia, evaluar toda a parte de deglutição que esse meu paciente tem. Pessoal, próximo tema a ser abordado sempre entra na pergunta de exame, tanto na prova oral quanto na prova escrita do Dr. Rei, é refluxo gastroesofágico, né? Ou enfermidade do refluxo gastroesofágico. E por que que eles cobram muito isso no exame? Porque, pessoal, é um tema sumamente importante, diário, chega o tempo todo no consultório em guarda de pacientes reclamando, né, com sinais clínicos de refluxo gastroesofágico. Então é importante vocês estudarem esse tema para que vocês possam evaluar quais são os sintomas que o meu paciente tem e quais são os sinais de alarme que tem que levar eu a suspeitar que o meu paciente tem algum tipo de câncer e como que eu tenho que investigar esse paciente, ok? Então vamos lá. Então, enfermidade do refluxo gastroesofágico, ele é um transtorno que se produz devido a um refluxo patológico do conteúdo gastroduodenal até o esôfago, ou exatamente diretamente para as vias aéreas superiores, que vai começar a gerar algumas lesões da mucosa esofágica devido a uma falha do esfíncter esofágico inferior. O que acontece, pessoal? Aqui eu tenho a parte distal do meu esôfago, tá vendo? E eu tenho esse esfíncter esofágico inferior, que ele é um esfíncter hipertônico, né? Ele tem uma pressão aqui que é capaz de fechar, impedindo que esse ácido clorídrico que está no estômago volta para o meu esôfago, evitando o quê? Evitando lesões do meu esôfago. Lembra que vocês já viram isso aí na era de histologia, o ácido clorídrico ele é muito ácido, ele tem um pH praticamente de 2. Então, existe uma diferença de tipo de tecido histológico do esôfago para o estômago. O estômago ele tem uma musculatura, ele tem um tecido em que ele suporta esse ácido clorídrico. Né? Existe um mecanismo de defesa, produção de mucina, produção de muco, que ajuda na barreira de proteção desse estômago. É diferente do meu esôfago. O meu esôfago ele tem outro tipo de tecido. Por isso a importância do esfíncter esofágico inferior de ele estar bem fechadinho. O que acontece? Quando o paciente ele tem um refluxo gastroesofágico, ele tem uma debilidade desse esfíncter esofágico inferior. Então, o ácido clorídrico que está presente naquele estômago, que é ácido, ele acaba voltando para a mucosa gástrica. E ao voltar, o paciente eh, acaba tendo todo esse tipo de lesão e o paciente tem a sintomatologia do refluxo gastroesofágico. Como que ocorre, como que é a fisiopatologia dessa doença? A fisiopatologia, quando o paciente ele inicia o descenso do bolo alimentício através do esôfago, se produz um movimento, se provoca movimentos coordenados, né, que são o peristaltismo, que é acionada através da deglutição, que combina com o quê? Com a abertura do esfíncter esofágico inferior, para que finalmente a comida chegue até o estômago. Depois que o paciente ele termina de engolir a comida, esse esfíncter esofágico inferior ele volta a ficar fechadinho, para impedir que esse ácido clorídrico, que é muito ácido, volta para o esôfago. O refluxo gastroesofágico ele corre quando existe uma abertura
transitória desse esfíncter esofágico inferior, né, fazendo com que o ácido clorídrico, então, ele volta para o esôfago. A relaxação transitória do esfíncter esofágico inferior, ele pode suceder de forma fisiológica, como, por exemplo, quando o paciente ele tem aumento da pressão intragástrica por distensão de gases, às vezes o paciente está totalmente constipado, tem muitos gases na barriga, normalmente esse esfíncter esofágico inferior ele acaba abrindo um pouco, né, para permitir que esses gases saiam, e é quando o paciente ele começa a ter aquele eruptos. Então, são aquele paciente que começa a rotar mesmo devido ao excesso de gases, porque o paciente está distendido. Existe um reflexo vagal que abre esse esfíncter esofágico inferior para permitir a eliminação desse excesso de gases. Outra causa que diminui a pressão desse esfíncter esofágico inferior, que vai permitir que o esfíncter ele fique aberto, são de causas medicamentosas. Então, pacientes, por exemplo, que faz uso de bloqueante de canal de cálcio ou faz uso de AINES, vai gerando uma debilidade desse esfíncter esofágico inferior, e com isso a gente vai ter o refluxo desse ácido clorídrico gerando lesão da minha mucosa gástrica. Isso acaba sendo um problema, porque essas erosões, com o passar do tempo, ela pode gerar quadro de esofagite, o paciente pode ter uma metaplásia de Barré ou esôfago de Barré, que é o próximo tema da nossa aula, e se esse esôfago de Barré ele começa a progredir e a se complicar, o paciente pode ter displasia e logo depois o paciente evolui a um adenocarcinoma gástrico. Por isso que o paciente com refluxo gastroesofágico é um paciente que merece uma total atenção, e a gente tem que saber como abordar esse paciente, porque esse ácido ele vai começar a corroer o esôfago do paciente, e o paciente pode acabar desenvolvendo um quadro de displasia e logo depois o paciente pode desenvolver adenocarcinoma, ok? Então, nada mais é do que a fisiopatologia, é uma debilidade desse esfíncter esofágico inferior que vai gerar um refluxo desse ácido clorídrico para o esôfago do paciente. Então, aqui como é que vocês podem observar, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um estômago normal, eu tenho meu estômago aqui dilatadinho, com a produção de ácido clorídrico, e o meu esfíncter esofágico inferior fechadinho. Quando eu tenho debilidade do meu esfíncter esofágico inferior, esse ácido clorídrico ele volta para o esôfago, certo? Então é quando o paciente vai ter aquela sensação de pirose, que é aquela queimação retroesternal. Quais são os fatores de risco que levam o paciente a desenvolver o refluxo gastroesofágico? Aumento da pressão intraabdominal, pessoal. Em que caso, por exemplo, obesidade, pacientes grávidas, é muito comum durante a gestação a mulher consultar, até mesmo consulta diretamente seus ginecologistas reclamando de azia, de acidez, porque o aumento dessa pressão intraabdominal vai fazer com que exista uma debilidade do esfíncter esofágico inferior, gerando todo esse refluxo do ácido clorídrico. Má alimentação, o estresse, gastroparesia, que a gastroparesia é uma dificuldade do esvaziamento gástrico. Então, a comida começa a acumular, 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 aumenta a pressão desse esfíncter esofágico inferior e acaba tendo um refluxo desse ácido. Hernia diafragmática tipo 1, de causas medicamentosas como AINES, bloqueante de canal de cálcio, tabagismo. E uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, que sempre entra com pergunta de exame, é que a bactéria Helicobacter pylori não é um fator de risco para o paciente desenvolver a enfermidade do refluxo gastroesofágico. Toma cuidado com isso, porque já foi pergunta, agora não, mas antigamente o rei aplicava prova em choice e tinha lá que perguntava se H. pylori era fator de risco para doença do refluxo gastroesofágico, e não, não é um fator de risco, ok? Lembra disso, a Helicobacter pylori vai ser fator de risco para outro tipo de situação, para uma gastrite, para uma úlcera gastroduodenal, mas para refluxo esofágico, não. Ok? Então, lembra dos fatores de risco que vai levar o paciente a desenvolver esse tipo de doença, principalmente naqueles casos onde eu vou ter um aumento da pressão intraabdominal, que é no caso da obesidade e da gravidez. Ok? Quais são as manifestações clínicas do paciente que tem refluxo esofágico? O paciente com refluxo ácido esofágico, ele pode ter tanto sintomas típicos ou sintomas esofágicos, são sinônimos, ou sintomas atípicos ou sintomas extra-esofágicos. Quando eu falo de sintomas típicos, é aquele paciente que tem pirose,
que é a pirose? É a sensação de dor ou queimação no esôfago. Normalmente o paciente refere uma sensação de queimação retroesternal. Ele fala, nossa, eu sinto que algo quente está subindo pelo meu peito. E a regurgitação é quando o paciente ele nota a presença de líquido ácido e queimante, tanto na garganta quanto na boca. Tem aquela sensação de náuseas, que algo está subindo pelo esôfago que vai vomitar. Então, é essa sensação que o paciente tem de regurgitação. Isso são sintomas típicos do paciente com refluxo gastroesofágico. 80% dos pacientes vão ter esse tipo de sintomatologia. Porém, também os pacientes podem apresentar sintomas atípicos ou sintomas extraesofágicos. O que quer dizer isso? Não tem nada, não são sintomas diretamente ligados ao esôfago. Esses pacientes eles vão ter sintomas normalmente respiratórios, como por exemplo, a tosse, o broncoespasmo. Lembra que quando eu dei para vocês a aula de pneumo, quando a gente falou de asma e a gente falou de diagnóstico diferencial de broncoespasmo, eu falei para vocês do refluxo gastroesofágico? Exatamente por isso, porque quando o ácido clorídrico ele sobe para o esôfago do paciente, ele chega até ali a parte das cordas vocais e da epigloides, ele pode gerar um quadro irritativo e gerar um broncoespasmo do paciente, ok? Esse quadro também pode gerar disfonia, porque as cordas vocais acabam ficando inflamadas, né? Disfonia é aquele paciente que tem a voz rouca, e pode gerar também quadro de laringite, né? Que são inflamação da laringe ali, que o paciente tem uma irritação tremenda, que normalmente tem que fazer o tratamento com corticoide de terapia, ok? Como que a gente vai estudar o paciente com refluxo gastroesofágico? Pessoal, normalmente, o paciente com refluxo gastroesofágico, o diagnóstico vai ser diretamente pela anamnese, né? O paciente referindo para vocês que tem sintomas, principalmente típico, que é aquela sensação de pirose e regurgitamento, a gente já vai conseguir fechar o diagnóstico para refluxo gastroesofágico. A gente não precisa pedir nenhum estudo complementar para chegar ao diagnóstico. Porém, vocês têm que tomar atenção. Em que casos que vocês devem solicitar estudos complementares? Pessoal, tomem nota disso, porque é pergunta de prova sempre. Refluxo gastroesofágico, eu preciso pedir estudo de imagem? Normalmente não. Em que caso que vocês vão pedir? Vocês vão pedir estudos complementares em pacientes que têm sintomas de alarma. O que são sintomas de alarma? Disfagia, odinofagia, perda de peso, sangrado do tubo digestivo alto, ou baixo, aquele paciente que é maior de 50 anos e tem uma anemia ferropênica inexplicável, não sabe de onde que está perdendo sangue, e aquele paciente que tem vômito à repetição. Esses pacientes eu devo estudar, porque são sintomas de alarma. Então, se derem algum caso clínico para vocês na prova de paciente com refluxo gastroesofágico, mas tem algum desse tipo de sintoma de alarma, perda de peso, vômitos persistente, se eles falam que o paciente está anêmico, tem que acionar para vocês, que vocês têm que pedir um estudo de imagem para diagnosticar e descartar que esse paciente não tem um câncer esofágico, ok? Quais são as outras causas também que eu vou solicitar estudos complementares em pacientes que têm refrataridade ao tratamento de inibidor de bomba próton? Vocês vão ver que o tratamento gold standard para o refluxo gastroesofágico é um inibidor de bomba próton. Então, se eu estou tratando meu paciente, mesmo assim meu paciente ainda continua com a sintomatologia, eu vou ter que pedir estudos complementares para confirmar se realmente eu estou frente a um refluxo gastroesofágico. E se meu paciente tem algum sintoma atípico, que é aqueles sintomas que eu falei para vocês, tosse, disfagias, disfonia, se o paciente tem quadro de broncoespasmo persistente, eu também posso solicitar um estudo complementar para confirmar se realmente eu estou frente a um refluxo gastroesofágico, ok? Que tipo de estudo eu posso solicitar para o paciente? Pessoal, eu posso solicitar tanto VEDA, né, que é a videoendoscopia digestiva alta, eu posso solicitar a pH-metria de 24 horas, a impedância pH-metria, que a impedância pH-metria é o exame gold standard para o diagnóstico do refluxo gastroesofágico e a manometria esofágica. Vamos falar um pouquinho da importância dos quatro. A videoendoscopia digestiva alta, ela me permite investigar diagnóstico diferencial e complicação que o meu paciente possa ter, como por exemplo, esofagite, úlcera, se meu paciente tem alguma presença de hérnia hiatal ou até mesmo algum câncer ali instalado naquele esôfago. A pH-metria de 24 horas, ela é um estudo capaz de documentar quantas vezes e quantos episódios o paciente teve de acidez, né? Então, o que ela vai monitorizar é a quantidade de acidez que o paciente teve no período de 24 horas. É um estudo que normalmente é um aparelho, né? Uma sonda que insere pelo nariz do paciente e o paciente vai para casa com esse aparelho.
e o paciente ele vai ser monitorizado 24 horas. Se define que o paciente ele tem a pH-metria alterada quando o pH do meu paciente ele é menor a 4. Ele é um método muito desconfortável, então, e é um método caro também. Então, não é um método que se utiliza muito. Por isso que sempre a gente vai optar primeiro a pedir uma endoscopia digestiva alta para fazer o diagnóstico diferencial. A pH-metria vai ser um exame de segunda escolha que a gente vai solicitar para o paciente, ok? Lembrando que a pH-metria ele é um estudo feito durante 24 horas. E a importância dele é determinar o valor do pH do paciente. Quando eu tenho um pH menor a 4, né, normalmente são quando eu tenho uma alteração de 5% ou mais durante 24 horas de um pH maior a 4, eu confirmo que o paciente tem refluxo gastroesofágico. Ok? O que seria a impedância pH-metria? A impedância pH-metria, pessoal, ela permite eu detectar tanto substâncias ácidas como substâncias não ácidas. Por isso que ela é o estudo gold standard, porque a pH-metria de 24 horas, ela só vai evaluar a acidez do estômago. Entendeu? Já a impedância pH-metria, ela vai dar para mim dados de substâncias ácidas e substâncias não ácidas. E, ademais, ela vai mostrar para mim durante o estudo o tipo de material que vai refluir do estômago do paciente. Se o material ele é líquido, ele é gaseoso ou ele é misto. Entendeu? Então, a impedância pH-metria ela é o exame gold standard. Se perguntarem na prova para vocês qual que é o exame gold standard para o estudo de refluxo esofágico, vocês vão falar impedância pH-metria, ok? A manometria esofágica a gente também utiliza para o diagnóstico de refluxo gastroesofágico. Ele não é um estudo gold standard, mas a gente vai optar como estudo de primeira linha na manometria esofágica se a gente suspeitar que o paciente ele tem transtorno de motilidade. Então, se você suspeita que o paciente tem transtorno de motilidade, como por exemplo por um ACV, ou se o seu paciente tem miastenia grave, o primeiro estudo que vocês vão abrir a mão é a manometria esofágica, ok? Então, essa manometria também é um estudo que coloca no, no nariz do paciente e vai detectar como está a motilidade desse esôfago. Normalmente, a manometria esofágica está indicado em pacientes que vão fazer o pré-operatório. Né? Aqueles pacientes que a gente faz o tratamento farmacológico e ele não melhora, tem indicação cirúrgica, que a gente vai ver que chama findoplicatura de Nissen, mas antes de a gente levar o paciente para a cirurgia, a gente tem que pedir uma manometria esofágica para descartar que a causa desse refluxo gastroesofágico não seja de causa motora, porque senão vai mudar totalmente a minha forma de tratamento. Não adianta eu operar o meu paciente, entendeu? Eu tenho que tratar esse problema motor. Então, a manometria esofágica serve para eu descartar transtorno de motilidade. Não esquece disso, ok? Igualmente, todos esses dados que eu estou passando para vocês, tá explicadinho no apunte que eu estou passando para vocês, e lá vocês podem ler com calma, ok? Então, lembrando, refluxo gastroesofágico, eu preciso de estudo de imagem? Não, eu não preciso. Se meu paciente ele é sano, ele é jovem, ele não tem sinais de alarma, e ele está consultando pela primeira vez, eu não preciso pedir nenhum estudo complementar. O meu diagnóstico ele é clínico, baseado na sintomatologia que o meu paciente me refere. Ok? Agora, se eu estiver frente a um paciente que tem sinais de alarma, ou é um paciente que já passou comigo, eu tratei com inibidor de bomba proton, mas o paciente ainda persiste com sintomas de refluxo, aí sim eu vou ter que pedir estudos complementares. Lembrando, o primeiro estudo que eu vou pedir é uma videoendoscopia digestiva alta para me descartar outros tipos de lesões, né? Descartar, fazer diagnóstico diferencial de outras coisas, né? Buscar se meu paciente não tem mais esofagite, verificar se meu paciente não está desenvolvendo uma calásia ali naquele esôfago. Então, eu tenho que buscar diagnóstico diferencial. Agora, o meu estudo gold standard, meu estudo de primeira linha para o diagnóstico do refluxo gastroesofágico é a impedância pH-metria, ok? Bem, pessoal, isso daqui ó, é a pH-metria de 24 horas, tá vendo que eu expliquei para vocês? Como que é? Esse aparelhinho, ele fica na cintura do paciente e essa sonda passa pelo nariz do paciente e vai diretamente aqui no esfíncter esofágico inferior. Então, durante 24 horas, a pH-metria, o que vai fazer é monitorar a quantidade de ácido que vem para o esôfago do paciente. Né? Se a quantidade de ácido que vai no meu estômago do paciente é menor a 4 durante uma quantidade X de 24 horas, que não vem ao caso, eu confirmo que o meu paciente tem um refluxo gastroesofágico, ok? Já a manometria esofágica,
Normalmente é feita ali no consultório. Meu paciente ele vai estar deitado numa cama, também é inserido um catéter no nariz do meu paciente, né? Esse catéter ele vai chegar até o esfíncter esofágico inferior, e o que eu vou analisar nesse computador são várias linhas, né? São um gráfico onde eu vou detectar transtorno de motilidade. Então, eu quero verificar se esse esôfago do meu paciente tem o peristaltismo que corresponde. Se meu paciente, às vezes, tem um esôfago aperistáltico, não contrai corretamente, como é que vai descer o bolo alimentício? Entendeu? Então, aí eu estou frente a um transtorno motor. A forma que eu vou tratar esse meu paciente vai ser totalmente diferente. Ok? Então, isso daqui são dois tipos de estudo que eu faço no meu paciente com refluxo gastroduodenal. Pessoal, quais são as complicações que o paciente pode ter do refluxo? O primeiro deles é a esofagite, normalmente é uma esofagite química, né? Aquele ácido que volta ali no esôfago do paciente, vai gerando processo de erosão. Então, ali pode ter proliferação de bactéria, proliferação de fungo, e o paciente acaba gerando um quadro infeccioso, né? Que vocês podem observar através da endoscopia, que essa mucosa que era para estar rosadinha, coradinha, ela está toda branca. Tá vendo? Aqui a gente tem um quadro já inflamatório. Me parece essa imagem aqui tá típico de candidíase. Ela é branca, ela fica grudada na parede, tá vendo? Outro quadro também que o paciente pode ter é o esôfago de Barré. O esôfago de Barré é uma das complicações complicadas, bem complicadas mesmo, do paciente com refluxo gastroesofágico, né? Porque isso aqui é uma metaplase intestinal que, se não tratada adequadamente, o paciente pode evoluir com adenocarcinoma gástrico. Então, normalmente na imagem, vocês vão ver de aspecto anaranjado, bem grosseiro, tá vendo? Assimétrico. Isso aqui é esôfago de Barré, né? Uma lesão pré-neoplásica para o paciente ter um câncer esofágico. Então, esse paciente aqui a gente tem que monitorizar de cerca. E outro caso, pessoal, é a estenose do esôfago. Com o tempo, o esôfago vai ficando tão inflamado que ele vai estenosando. Então, a luz dele vai diminuindo, tá vendo? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, o paciente que teve estenose esofágica, foi feito procedimento endoscópico, foi inserido um balão, né, através da endoscopia no esôfago do paciente, foi feita uma dilatação desse esôfago, senão o paciente não é capaz né, de passar o alimento. Então, isso daqui são as complicações principais do paciente com refluxo gastroesofágico: esofagite, esôfago de Barré e estenose esofágica. Como que eu trato o paciente com refluxo? Pessoal, eu tenho tratamentos farmacológicos e tratamento não farmacológico. Lembra do tratamento não farmacológico em gastro, pessoal? A maioria das vezes a gente sempre tem que orientar. O médico está muito acostumado a lidar com medicamento. Ah, tudo é remédio, tudo é remédio. Lembra também dos tratamentos não farmacológicos, porque hoje é muito abordado e cobrado em todos os tipos de prova. Seja na prova da faculdade, seja na prova da residência, seja na prova do Revalida. Então, sempre tenha incorporado na cabeça de vocês os tratamentos não farmacológicos para tudo. Seja, por exemplo, uma caso de asma, seja para um caso de refluxo, ok? Então, para o refluxo gastroesofágico, eu tenho que indicar para o meu paciente as medidas de higiene dietética. Um dos exemplos que eu posso fazer é levar a cabeceira do meu paciente com 10 centímetros. Como que faz isso? A gente pede para o paciente cortar uns tacos de madeira e colocar no pé da cama. E aí a cama do paciente vai ficar um pouquinho inclinado, isso acaba evitando o refluxo que o paciente tem quando ele vai dormir. Normalmente tem paciente que às vezes não tem problema até de insônia devido ao refluxo gástrico. Então a gente elevando a cabeceira do paciente, normalmente começa a melhorar esse tipo de sintomatologia. Tem que orientar o paciente a comer 2, 3 horas antes de dormir. A perda de peso em pacientes obesos, porque lembra que eu falei que o aumento da pressão intraabdominal acaba gerando uma debilidade do esfíncter esofágico inferior. Tem que fazer uma dieta com aporte limitado de mate e café. Pacientes que fazem uso muito. O mate tem muito mateína, né? É igual o café que tem muita cafeína. Então, esses são substâncias irritativas para o estômago que pode acabar exacerbando o quadro de refluxo. Restringir a ingesta de substâncias lesivas para o esôfago, como álcool ou a salsa de tomate, suco cítrico, chocolate, e restringir o tabagismo. Ok? Então, isso aqui são as recomendações gerais, são as medidas de higiene e dietética. Agora, no tratamento farmacológico, o que eu tenho? Eu tenho a opção de fazer o tratamento sintomático, né, que são aqueles pacientes que reclamam o tempo todo que tem queimação, né, tem a sensação de pirose. E como que eu posso fazer isso? Eu posso administrar nesses pacientes os antiácidos, que são hidróxido de alumínio com hidróxido de magnésio. Normalmente eu associo os dois junto, porque
Normalmente o hidróxido de magnésio ele acaba gerando diarreia e o hidróxido de alumínio gera constipação. Então, se eu uso somente um deles, o paciente pode ter ou constipação ou diarreia. Então, normalmente eu acabo associando os dois, porque daí eu contrabalanço o efeito adverso de um e de outro. Entendeu? Normalmente aqui na Argentina, a marca de um antiácido se chama Milanta. Ele tem hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio associado. Então, isso aí é para o tratamento sintomático. Mas como que eu faço o tratamento farmacológico para me acabar com o refluxo do meu paciente? Através da supressão da secreção gástrica. O tratamento que eu vou fazer para esse paciente, pessoal, é por 3 meses. Entendeu? Se meu paciente ele volta na consulta por 3 meses e ele continua com a sintomatologia, já tem que ser um critério para me pedir algum tipo de estudo complementar, como diagnóstico diferencial, ou até mesmo para confirmar se realmente meu paciente tem refluxo. Ok? Qual que é a droga de primeira linha que eu vou utilizar no refluxo gastroesofágico? Os inibidores de bomba proton, pessoal. Esse tema provavelmente vocês já viram com a professora Paula de terapêutica. Os inibidores de bomba proton são inibidores irreversível da produção de ácido clorídrico. Ok? Então, são o tratamento de primeira linha que eu vou indicar para esses pacientes. Dentro das drogas de inibidor de bomba proton, eu tenho como representante omeprazol, lansoprazol e pantoprazol. Tem outras drogas, isomeprazol, são várias drogas. Ok? Mas lembrando, a droga de primeira linha para o tratamento de refluxo são os inibidores de bomba proton, ok? E como que eu tenho que dar essa medicação, pessoal? Em ajunas, sim? Sempre, e cuidado com isso também, que sempre é pergunta de exame. Como que vocês indicam o paciente tomar omeprazol ou pantoprazol? Em ajunas. Você pede o paciente tomar em ajuno, depois de 30 minutos ou 1 hora, o paciente ele inicia a refeição dele, ok? Outra opção de tratamento são os bloqueantes de AT2, que a gente tem como representante a famotidina, e drogas procinéticas. O que, que são drogas procinéticas? São drogas que vai estimular o peristaltismo do esôfago. Então, vai aumentar o peristaltismo desse esôfago, fazendo com que o alimento ele consegue descer ali mais rápido para o estômago do paciente, evitando esse refluxo. E a droga que eu utilizo como droga procinética é o Mozapride, ok? Normalmente o paciente tem que tomar um no almoço e um na janta, porque assim que o paciente come, já ajuda no peristaltismo desse, tanto da musculatura esofágica como gástrica desse paciente. Tratamento cirúrgico, está indicado para todos? Não, pessoal, tratamento cirúrgico é a última opção. A gente sempre vai tentar tratar o paciente com tratamento medicamentoso. Quem são os pacientes que vai para a cirurgia? Aqueles pacientes com refluxo esofágico severo, incontrolável com inibidores de bom proton, pacientes que querem evitar a farmacoterapia, né, não quer tomar a medicação de forma alguma, e paciente que tem uma hérnia de hiato, né, que a hérnia de hiato é quando o esfíncter esofágico inferior está na parte ali, torácica do paciente. E qual que é a cirurgia que eu faço? A fundoplicatura de Nissen, ok? Decore isso aí também, porque sempre é pergunta de exame. O nome da cirurgia para o refluxo gastroesofágico que a gente faz no paciente é a fundoplicatura de Nissen, que consiste o quê? Consiste a gente mobilizar o esôfago inferior do paciente e a gente pega o fundo gástrico e enrola, né? Vai envoltar esse esôfago do paciente, promovendo uma válvula gástrica. Então, a gente vai fazer uma válvula aqui com o próprio estômago do paciente, entendeu? A gente envolve esse estômago, a parte do fundo gástrico, e a gente vai suturar esse estômago fazendo uma válvula aqui interna. Com isso daqui vai impedir que exista um refluxo do conteúdo gástrico do estômago para o esôfago. Pessoal, esôfago de Barré. O esôfago de Barré, ele é uma complicação do refluxo gastroesofágico, igual eu havia falado para vocês. Ele se caracteriza por uma mudança, né, do epitélio escamoso do esôfago para um epitélio colunar, que é um epitélio glandular de tipo intestinal, rico em células caliciformes. Então, lembra que vocês viram em histologia que vocês têm o tecido. Quando vocês têm uma substância irritativa nesse tecido, o tecido ele pode fazer o quê? Metaplasia. Se a metaplasia ele continua ainda com substâncias irritativas, vai fazer o quê? Vai fazer displasia. E se a displasia ainda segue evoluindo, vai para um câncer, ok? Então, o esôfago de Barré nada mais é do que uma metaplasia do tecido esofágico inferior devido à substância gástrica ali do estômago que está indo para o esôfago. Ok? E isso vai aumentar com que o paciente ele desenvolve a displasia e adenocarcinoma esofágico.
Nenhum tratamento medicamentoso ou cirúrgico é capaz de reverter a metaplásia ou impedir a sua progressão do câncer. Então, quando o paciente ele tem um refluxo, um esôfago de Barré já diagnosticado, é muito importante que esse paciente ele faça uma vigilância endoscópica. O que significa isso? O paciente vai ter um prazo para ele fazer controle com o médico de cabeceira dele e fazer um controle por endoscopia, para verificar se esse esôfago de Barré ele está fazendo processo de displasia ou até mesmo se evoluiu a um adenocarcinoma esofágico. Uma vez que o paciente tem esôfago de Barré, pessoal, para sempre ele vai ter esôfago de Barré. É irreversível o quadro, entendeu? O que a gente tem que fazer com esse paciente é vigilância endoscópica. Como é que eu trato o esôfago de Barré? Uma vez que a gente identifica o esôfago de Barré, ali, a gente vai tomar a biópsia dessa lesão e o que a gente quer verificar na anatopatologia é se esse esôfago de Barré, o paciente tem displasia ou não. Se é um esôfago de Barré sem displasia, ok, a gente fica muito mais tranquilo. Esse paciente ele vai fazer um controle com uma videoendoscopia digestiva alta em torno de 3 a 5 anos. Então, em torno de 3 a 5 anos, esse paciente ele volta comigo na consulta e eu peço um controle por videoendoscopia para verificar se o paciente está progredindo com uma displasia. Uma coisa é eu ter um esôfago de Barré sem displasia. Agora, quando eu tenho um esôfago de Barré com displasia, aí a minha conduta vai mudar totalmente, ok? O que vai acontecer? Se o meu paciente tem um esôfago de Barré, eu peço uma videoendoscopia digestiva alta com toma de biópsia e vem displasia, eu posso ter dois tipos de displasia. A displasia de baixo grau e a displasia de alto grau. Se é uma displasia de alto grau, eu posso indicar o meu paciente a dobrar a dose de inibidor de bomba proton e ele vai repetir a videoendoscopia digestiva alta dele em 6 meses. Então, se o meu paciente está fazendo o uso de omeprazol de 20 miligramas dia, ele vai começar a fazer de 40 miligramas dia. E em 6 meses, ele vai repetir a endoscopia para verificar se essa displasia dele, que era de baixo grau, evoluiu para alto grau. Ok? Agora, se é uma displasia de alto grau, paciência, pessoal, o paciente já é candidato à cirurgia, ok? O paciente vai ter que fazer uma ablação por radiofrequência ou até mesmo ressecção dessa lesão de metaplasia intestinal. Por quê? Porque uma vez que o paciente tem uma displasia de alto grau, é assim, ó, o paciente está há pouco tempo de evoluir para o adenocarcinoma. Então, toda metaplasia intestinal ou esôfago de Barré com displasia de alto grau já é indicação cirúrgica. Lembra disso porque sempre é pergunta de prova. Esôfago de Barré com displasia de alto grau já é indicativo de cirurgia. O paciente vai ter que fazer uma ablação por radiofrequência desse esôfago, ok? Pessoal, vou pausar um momento essa parte do vídeo. Quero que vocês leiam com atenção, ok? Esse caso clínico a gente já vai discutir ele. Bem, pessoal, vamos ler o caso clínico junto, então, e assim a gente pode se familiarizar um pouco com o tema que a gente viu. Então, se trata de um paciente masculino de 32 anos que ele consulta por referir sensação de queimação, né, a famosa pirose, no peito, com sensação de náuseas que empeora com a ingesta de alimentos. Refere que muitas vezes chega a tomar água fria para aliviar os sintomas. O exame físico dele não tem nenhuma particularidade e ele nega a perda de peso. Então, a gente está frente a um paciente com um quadro típico de enfermidade do refluxo gastroesofágico. A minha pergunta é: vocês vão solicitar algum tipo de estudo complementar para esse paciente? A resposta, pessoal, é não. Por quê? Porque eu estou frente de um paciente jovem. É um paciente que não tem os sinais de alarma. Por isso que eu coloquei no caso clínico, nega a perda de peso. Porque se meu paciente tivesse alguns sintomas de alarma, disfonia, perda de peso, vômitos excessivos, vai mudar totalmente a minha conduta. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Se vocês estão frente a um paciente com sintomas típicos, os sintomas esofágicos, que é pirose, que é o que o paciente tem, e regurgitação, que é aquela sensação de náusea, né? Sensação que algo quente está subindo pela boca, eu já posso fechar o meu diagnóstico para refluxo gastroesofágico. O diagnóstico ele é clínico, eu não vou precisar de estudos complementares, ok?
Como que eu orientaria o tratamento desse paciente? Então, lembrando, frente a um paciente com um quadro de refluxo ácido esofágico, eu tenho tratamento não farmacológico e tratamento farmacológico. O não farmacológico, o que eu vou falar para esse paciente? Para ele comer 2, 3 horas antes. Se ele tiver com refluxo durante a noite ou durante a madrugada, que piora a ele, que não ajuda o paciente a dormir, que o paciente acaba se prejudicando quanto a isso, eu posso orientar ele a colocar um taco de madeira no pé da cama para fazer a elevação da cabeceira desse paciente. E eu vou orientar ele também quanto ao tipo de alimento que ele está tomando. Se é um paciente, principalmente aqui na Argentina, o paciente está tomando mate ou é um paciente que está tomando café, que ele reduza essa quantidade. Então, um pouco suspender de uma forma bruta, porque às vezes tem paciente que é dependente de café. Se o paciente não toma café, é o paciente que sente mal, tem dor de cabeça, então que reduza a frequência da ingesta de café, ou que faz um café com leite, ou um café descafeinado. Entendeu? Então, eu vou orientar o meu paciente a fazer uma mudança de alimento. E se é um paciente obeso, orientar o meu paciente a fazer exercício físico, a baixar de peso. Por quê? Porque o aumento da pressão intraabdominal vai gerar mais ainda debilidade desse esfíncter esofágico inferior. Ok? Quanto ao tratamento farmacológico, qual que é o tratamento de primeira linha que eu vou dar para esse paciente? Inibidor de bomba proton. Qual do grupo farmacológico eu tenho como representante? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Então, uma dessas drogas eu vou indicar para o meu paciente. Como que eu indico ele tomar? Senhor João, o senhor vai tomar o omeprazol, tá? A gente vai iniciar com uma dose de 20 miligramas por dia ou de 40 miligramas por dia. O senhor vai tomar em jejum, em ajunas. O senhor toma um remédio e depois de 30 minutos a uma hora o senhor vai iniciar a refeição do senhor. Ok? Então, esse é o tratamento pilar. Existe outros tratamentos? Existe, como os inibidores de AT2, que é a famotidina. Mas a droga de primeira linha que eu sempre vou indicar para o meu paciente é o inibidor de bomba proton. Agora, se meu paciente ele reclama que o tempo todo ele tem pirose, né, ele tem aquela sensação de azia que é horrível para o paciente, é muito desconfortável, a gente pode indicar como tratamento sintomático os antiácidos. Então, a gente pode indicar para o paciente o hidróxido de alumínio associado com o hidróxido de magnésio, porque isso daí vai neutralizar esse pH do estômago e vai diminuir a sensação de acidez que esse paciente tem. Ok? Agora, caso esse paciente ele apresentar algum sinal de alarma, como que vocês investigariam nesse caso? Pessoal, a resposta para essa pergunta é simples. Se eu tenho um paciente que tem sinal de alarma, lembrando, perda de peso, disfagia, vômito à repetição, ou se meu paciente tem uma anemia ferropênica, né, vocês vão ver isso daí no próximo ano, que às vezes, normalmente, anemia ferropênica é sinônimo de sangrado. O paciente está sangrando por algum lado, já é candidato ao paciente fazer algum estudo complementar. Ok? Que estudo eu vou iniciar no meu paciente primeiro? Uma videoendoscopia digestiva alta. Por quê? Porque eu quero ver que tipo de complicação que o meu paciente tem. Eu quero fazer diagnóstico diferencial. Quero ver se ele não tem uma esofagite, se ele não tem uma massa nesse esôfago. Entendeu? Então, o primeiro estudo que eu vou eleger é a videoendoscopia digestiva alta. Agora, qual que é o exame gold standard, né? Aquele exame de primeira linha que sim ou sim vai me dar o diagnóstico de refluxo ácido esofágico? A impedância pH-metria. Lembra que a impedância pH-metria vai dar para mim resultados da substância, tanto ácida como de substância alcalina. Por isso que ela é o estudo de primeira linha. Agora, se eu suspeitar que o meu paciente tem um transtorno motor, por exemplo, uma astenia grave, por um Guillain-Barré, ou até mesmo por uma complicação de um ACV, aí sim eu vou ter que pedir o quê? A manometria esofágica, que é aquele catéter que eu vou inserir no nariz do meu paciente e eu vou verificar como que está a onda de peristaltismo desse esôfago do meu paciente, ok? Quais são as complicações que esse paciente pode ter com o refluxo gastroesofágico se não é tratado adequadamente? Lembrando, são três: esofagites, a estenose e o esôfago de Barré. Principalmente o esôfago de Barré, pessoal, não esqueça disso. Esôfago de Barré é uma lesão pré-neoplásica para câncer de esôfago. Por isso que todos os pacientes com esôfago de Barré têm que fazer uma investigação sempre com endoscopia, certo? Para verificar o quê? Se meu paciente não tem uma displasia. Se ele tiver uma displasia, vai montar totalmente a conduta, principalmente se eu estou frente a uma displasia de alto grau, onde meu paciente já vai ser candidato à cirurgia, ok? Perfeito, pessoal. Próximo assunto que a gente vai discutir é o assunto de gastrite. É um tema também super importante, sempre chega aí os pacientes para a gente no pronto atendimento, reclamando de que tem gastrite, né?
Como é que a gente vai abordar esses pacientes? Pessoal, lembra de uma coisa: paciente que tem gastrite, vocês fiquem atentos, porque muitas vezes o paciente consulta e fala assim: ah, doutor, eu tenho um gastrite. Aí você fala, ah, é. Aí você pergunta, mas você tem algum diagnóstico de gastrite? Ele fala, não, eu não tenho nenhum tipo de diagnóstico. Então, muda totalmente a conduta, entendeu? Então, vocês fiquem atentos com isso, porque muitas vezes o paciente ele refere para vocês que ele tem gastrite, mas a gastrite é um diagnóstico histopatológico. Para que eu possa confirmar a gastrite do meu paciente, eu preciso de um estudo de imagem para verificar se eu tenho algum tipo de processo inflamatório ali ou não, tá? Então, a gastrite, ela é uma inflamação da mucosa gástrica e o diagnóstico dela é endoscópico, que é caracterizado por um infiltrado inflamatório da mucosa gástrica. Não é sinônimo de epigastralgia. Epigastralgia é aquele paciente que tem dor no estômago, ok? Então, lembrando, não é todos os pacientes que vão falar para vocês, ah, doutor, eu tenho gastrite, que vocês têm que confiar nisso. Ou para dizer que o paciente tem gastrite, o paciente tem que ter feito uma endoscopia, ok? Como que a gente vai classificar a gastrite? A gente pode classificar a gastrite em gastrite aguda e gastrite crônica. Qual que é a diferença dela? Na gastrite aguda, que é a gastrite aguda erosiva, ela se produz por fatores que geram erosão da mucosa gástrica sem que haja infiltrado inflamatório específico. Essa é a palavra-chave. A gastrite aguda, eu não tenho na endoscopia processo inflamatório da minha mucosa gástrica. Por isso que fala que é uma gastrite aguda. Quais são as causas, principalmente, de gastrite aguda? Causas medicamentosas, como AINES e corticoides. Por quê? Lembra que o AINES e o corticoides, ele vai atuar lá na COX. Então, vai inibir a produção de prostaglandina. E a prostaglandina, no estômago do paciente, ele tem um fator benéfico, que é a produção de mucina, a produção de muco. Então, o paciente que faz uso de AINES e faz uso de corticoide, são pacientes propensos a desenvolver uma gastrite aguda. Outra causa, estresse. Estresse não é aquele paciente estressado que está nervoso como quando a gente está na época de prova. Não, não é isso. Quando a gente fala de úlcera por estresse, são aqueles pacientes que estão estressados, mas estressado de forma geral. É um paciente totalmente inflamado. Em que caso que a gente vai ver isso? A gente vai ver em pacientes com queimadura severa, que a gente fala que são as úlceras de Curling. Pacientes que têm queimadura, devido à descarga adrenérgica, gera uma lesão gástrica. Então, pacientes têm as úlceras de Curling. E em pacientes politraumatizados, como por exemplo, pacientes que fazem quadro de sistema nervoso central, o paciente tem a úlcera de Cushing. Então, são dois tipos de úlcera, e cuidado, porque isso daí são sempre pergunta de prova. Úlceras de Curling, eu vou ver em pacientes queimados. E úlceras de Cushing, eu vou ver em pacientes com lesão do sistema nervoso central. Ok? Então, são úlceras causadas por estresse. Quais são os outros tipos de úlcera de gastrite aguda que um paciente pode ter, né? De causas, como por exemplo o uso de cocaína. A cocaína é uma substância vasoconstrictora. Então, se eu faço uma vasoconstricção dos meus vasos ali do estômago, eu estou impedindo, eu estou inibindo uma boa perfusão do meu estômago. E tudo isso daí vai alterar os mecanismos defensivos do estômago do meu paciente. Outras causas, alcoolismo, ingesta de álcool, paciente que faz utilização de sonda gástrica e paciente que tem refluxo gastroesofágico não controlado, ok? Tudo isso é causa de gastrite aguda. Agora, a gastrite crônica, o que seria? A gastrite crônica, pessoal, ela é a mais comum dentro do grupo da gastrite e ela é caracterizada por ter uma presença de infiltrados inflamatórios na mucosa da mucosa do estômago. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma atrofia da mucosa. Então, essa é a diferença de gastrite aguda e gastrite crônica. Na gastrite aguda, pela endoscopia, eu não tenho infiltrado inflamatório. Já na gastrite crônica, aí sim eu tenho infiltrado inflamatório com atrofia da mucosa gástrica, ok? Quais são as causas de gastrite crônica? Pessoal, tem três principais que eu quero que vocês levam para a prova. Primeiro é a gastrite crônica produzida pela Helicobacter pylori, né, que é aquela bactéria gram-negativa que todo mundo já conhece. Essa bactéria, ela, dentro dos seus fatores de patogenicidade, ela consegue diminuir, na verdade, o pH gástrico do paciente
e essa bactéria ela consegue sobreviver no meio ácido. Então, essa bactéria, quando ela vai produzindo urease ali, ela produz urease, ela produz amônio, todo esse tipo de substâncias são lesionina para o estômago do paciente. Então, normalmente, esse paciente ele consulta por uma pangastrite. Normalmente, quando a gente faz a leitura de uma videoendoscopia desse paciente, tá esse tipo de informa. O paciente possui pangastrite, ou seja, toda a mucosa do meu paciente está inflamada. Ok? Se eu tiver frente a um paciente que tem gastrite por H. pylori, e eu confirmei que é infecção por H. pylori, eu vou tratar o meu paciente com um antibiótico que corresponde para H. pylori, que é um tema também que a gente vai desenvolver nas próximas aulas. Ok? Outro tipo de gastrite crônica é a gastrite autoimune. Gastrite autoimune, pessoal, o que seria? É uma gastrite causada por anticorpos contra a célula parietal e contra o fator intrínseco do estômago. Então, como eu estou gerando anticorpos que está atacando a célula parietal e o fator intrínseco, eu vou ter uma diminuição da produção de muco do estômago do meu paciente. E como eu não tenho muco, eu não tenho a produção de bicarbonato, acaba aumentando, exacerbando o quadro de acidez e o paciente acaba, muitas vezes, até se complicando com a formação de úlceras. E um problema comum, pessoal, da gastrite autoimune é que esses pacientes ele acaba desenvolvendo quadro de anemia perniciosa. Por quê? Como eu tenho anticorpos contra a célula parietal e contra o fator intrínseco, isso gera uma incapacidade na absorção da vitamina B12. Lembra que a vitamina B12 ela tem que se unir ao fator intrínseco ali no estômago e ela vai ser absorvida lá no ilho terminal. Então, quando eu tenho uma gastrite autoimune, eu tenho a produção de autoanticorpos, o meu paciente acaba desenvolvendo um quadro de anemia perniciosa, né, que é uma anemia megaloblástica. Então, isso daí é muito complicado para o meu paciente, porque além de ele ter os sintomas da gastrite, ele também vai ter todos os sintomas do síndrome anêmico, que é debilidade, fadiga, cansaço, palidez, ok? A gastrite autoimune, pessoal, ela não tem cura, tá? Como que eu trato a gastrite autoimune? Eu vou tratar ela fazendo a reposição de vitamina B12, que é a cianocobalamina. Ok? E esses pacientes que têm gastrite autoimune são pacientes que têm que também ter uma vigilância endoscópica, porque são pacientes propensos a desenvolver adenocarcinoma gástrico. E outro tipo de gastrite crônica que a gente tem são as gastrites infecciosas, que normalmente a gente vai ver em quem? Em pacientes imunodeprimidos, pacientes com câncer, pacientes que fazem quimioterapia, pacientes que fazem uso de corticoide, esses pacientes são mais propensos a ter a gastrite infecciosa, normalmente causada por citomegalovírus, por herpes, pode ser também por treponema pálido, que é a sífilis, que o paciente tem a sífilis gástrica, ok? Então, essas são as causas principais de gastrite crônica. Vocês vão ver que no resumo tem outros tipos de causa, né, como gastrite por enfermidade celíaca, gastrite eosinofílica, mas o que eu quero que vocês levem para a prova são esses tipos de gastrite crônica, que são as mais prevalentes aí no contexto clínico. Ok? Como que o paciente vai consultar né? Quando que a gente vai suspeitar que o paciente tem gastrite? O paciente vai referir sensação de mal-estar, né? Sensação de pesadez gástrica. Normalmente o paciente refere até sinônimo, né? São sinônimo de dispepsia, que também é um tema da nossa próxima aula. O paciente também vai ter sensação de náuseas, pode ter vômito, pode ter diminuição do apetite, pode ter perda de peso. E normalmente todos esses sintomas estão relacionados após ingesta. São pacientes que comem alguma coisa e falam, me caiu mal. Não estou me sentindo bem, estou sentindo inchado, inflado, inflamado. Essa é a característica típica de palavras que vão vir para vocês pensarem numa gastrite, ok? Como é que eu vou diagnosticar a gastrite? Através de um estudo de imagem. Sim ou sim eu preciso ter, ok? Então eu faço uma videoendoscopia digestiva alta, porque o que eu quero buscar é se meu paciente ele tem lesões ali e se ele tem processo inflamatório ou não. Porque se eu não tenho um processo inflamatório, eu estou frente a uma gastrite aguda. Agora, se eu tenho um infiltrado inflamatório, aí eu estou frente a uma gastrite crônica, ok? E o importante de eu fazer uma videoendoscopia é para verificar se tem algum tipo de lesão e de úlcera ali que necessita ser biopsiada, certo? E também fazer os testes para a bactéria Helicobacter pylori, ok? Se eu faço a dosagem de anticorpos, né, de célula parietal, aí esses meus pacientes eu tenho que verificar a necessidade de reposição de vitamina B12, certo? Então, lembrando, frente ao paciente com gastrite, eu tenho que pedir um estudo de imagem. E se eu suspeito que o meu paciente ele tem uma gastrite autoimune, eu tenho que pedir a dosagem de anticorpos tanto da célula parental como do fator intrínseco.
certo? Por quê? Porque se meu paciente tem uma gastrite autoimune, eu também vou ter que investigar se meu paciente não tem um síndrome anêmico aí instalado. E aí o tratamento sempre vai ser reposição de vitamina B12, ok? Como que eu vou tratar o paciente com gastrite? Lembrando, pessoal, sempre tratamento não farmacológico e tratamento farmacológico. Quais são as recomendações gerais, né? Medidas de higiene dietética. Suspender, dentro do possível, o uso de ARNs ou corticoides. Às vezes o paciente está fazendo um uso de anti-inflamatório e a gente pode passar para ele o inibidor da COX-2. Entendeu? Por exemplo, tem vários medicamentos que são inibidores da COX-2, que não necessariamente precisa ser ARNs. Os ibuprofenos, os anti-inflamatórios, que são tudo ARNs, acaba sendo irritativo para o paciente. Então, às vezes eu posso passar um inibidor da COX-2, como por exemplo o meloxicam, que atua como um anti-inflamatório, mas ele não é um anti-inflamatório não esteroide que vai atuar ali na mucosa gástrica, ok? Pedir para o paciente evitar as substâncias ácidas, né, que vai ser lesivo para o estômago, diminuir o estresse emocional e o abandono do tabaquismo. Lembra, pessoal, isso aqui pode ser cobrado no final, viu? Quando chegar no exame final de medicina interna, eles podem juntar tudo. E aqui e como é que você pode orientar o paciente do abandono do tabaquismo? Lembra da nossa aula de Neumo. Posso orientar meu paciente aos partes de nicotina. Se meu paciente tem um quadro de ansiedade, eu posso indicar bupropiona. Lembra disso, ok? E o tratamento farmacológico, que sempre é o mesmo, pessoal. O bom da de gastro é porque os remédios nunca mudam, sempre vão ser os mesmos para todos, ok? Então, tratamento de primeira linha, inibidor de bomba proton, né? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, que são inibidores irreversíveis da produção de ácido clorídrico. Posso indicar os bloqueantes de AT2, que é a famotidina ou a ranitidina. Se o meu paciente ele tem lesões severas do estômago, eu posso indicar os protetores da mucosa gástrica, como por exemplo o sucrafato. O sucrafato ele é um fármaco que quando ele está ali no meio ácido, ele forma um polímero de proteção. Então vai proteger o estômago desse paciente. Se durante a investigação do meu paciente, eu fiz o diagnóstico, meu paciente tem a infecção por o Helicobacter pylori, eu vou tratar o meu paciente como? É uma triple terapia, pessoal. É inibidor de bomba proton, associado a 2 tipos de antibiótico, amoxicilina e claritromicina. E normalmente o tratamento é por 14 dias, ok? Igual fica tranquilo que é um tema parte da nossa aula. Mas se vocês estão frente de um paciente com gastrite por infecção por Helicobacter pylori, o tratamento vai ser a medida de higiene dietética e o antibiótico que vocês vão dar para ele. Amoxicilina, claritromicina, por um tratamento de 14 dias. Agora, se meu paciente tem uma gastrite autoimune, foi confirmada através da dosagem de anticorpos contra a célula parietal e contra o fator intrínseco, eu vou ter que administrar a vitamina B12 intramuscular, que é a cianocobalamina, ok? A gente não tem vitamina B12 em via oral, pessoal, somente intramuscular. E se caso se trata de uma gastrite infecciosa, a gente vai tratar o agente etiológico que corresponde. Se é por sífilis, a gente vai tratar por sífilis. Se é por citomegalovírus, a gente vai tratar por citomegalovírus, ok? Não por antibiótico, né? Porque citomegalovírus é vírus, então não entra antibiótico. Normalmente o tratamento aí acaba sendo sintomático mesmo. Pessoal, infecção por Helicobacter pylori. Também um teminha importante aí que os professores amam perguntar na prova, tá? Então, Helicobacter pylori, como que vocês sabem, é uma bactéria gram-negativa e ela está relacionada com gastrites, úlceras e adenocarcinoma e principalmente o linfoma de tipo malte do estômago. Então, paciente que tem a presença de Helicobacter pylori é um paciente com fator de risco para o desenvolvimento de câncer gástrico. Por isso a importância de tratar essa bactéria e de investigar o paciente pós-tratamento, ok? Como que eu vou investigar, né? Quando eu suspeito que o paciente tem Helicobacter pylori, como que eu posso proceder com a minha investigação? Pessoal, eu tenho provas não endoscópicas e provas endoscópicas. E tomem nota disso, porque já foi pergunta escrito do Dr. Rei. Mencione as provas não endoscópicas para investigação de Helicobacter pylori. Ok? Então, leiam isso com atenção, porque é a pergunta do Dr. Rei. Então, dentro das provas não endoscópicas, né, que são provas não invasivas, eu tenho 3. Eu tenho a prova do alento. O que significa essa prova do alento? Eu vou administrar ureia para o meu paciente por via oral, né, um líquido que tem ureia, e essa bactéria, ela tem um fator de virulência onde ela degrada a ureia e ela produz amônio. Então, quando o meu paciente ele expira, né, ele vai fazer, é uma prova do alento, ele vai expirar,
ele vai expirar dentro de uma bolsa, né? E esse ar expirado vai para uma máquina, onde vai fazer a leitura. E aí vai dar se a prova de alento é positivo ou não. O que eu quero confirmar nesse alento é se tem a quantidade de amônio suficiente para confirmação do diagnóstico. Outra coisa que eu posso solicitar são a serologia, anticorpos IgA, IgM ou IgG para Helicobacter pylori e a detecção de antígeno de Helicobacter pylori nas fezes. Ok? O que mais se utiliza, pessoal, é a prova do alento, tá? Normalmente esses dois aqui de baixo não se utiliza muito, porém são provas não endoscópicas para o diagnóstico de Helicobacter pylori. Dentro da prova endoscópica, o que eu posso fazer? Então, eu faço a endoscopia do meu paciente, eu faço uma toma de biópsia, né, da mucosa gástrica do meu paciente, eu posso fazer a histopatologia, né, então vai para o anatopatológico, e através da tinção de toxina e eosina, eles conseguem verificar a bactéria. Posso fazer pelo teste rápido de urease, que é quando eu coloco esse fragmento de tecido em várias substâncias e vai detectar se a urease é positiva ou não, ou eu posso até fazer o cultivo do material biológico. Como que eu trato o paciente com Helicobacter pylori? Pessoal, o tratamento é por 14 dias. Não esqueça disso. E é uma tripla terapia. Eu vou fazer inibidor de bomba próton, mais amoxicilina, mais claritromicina. Tratamento por 14 dias. Logo que o meu paciente ele finaliza o tratamento, eu tenho que fazer uma prova de diagnóstico para confirmar se o meu paciente tem a bactéria ou não. E aí, nesse caso, eu posso fazer a prova da ureia, né, que é a prova do ar expirado, para verificar se o paciente ainda tem a produção de amônio ou não, ou a detecção de antígeno em matéria fecal. Eu não vou fazer um estudo invasivo, entendeu? Então, eu finalizei o tratamento com o meu paciente, eu vou fazer um estudo menos invasivo para detectar ainda se ele tem a bactéria ou não, porque se ele tem a bactéria, eu vou ter que retratar ele novamente. Mas atenção, lembrando que tem pacientes que são alérgicos aos beta-lactâmicos, pacientes que são alérgicos à amoxicilina. Então, qual que vai ser a minha opção de tratamento? Inibidor de bomba próton, claritromicina e metronidazol. Ok? Então, lembra desses dois tratamentos porque é pergunta de prova. E a quantidade de dia por 14 dias. Essa é a prova do alento, pessoal. Então, eu dou uma substância para o meu paciente, né? Que é a ureia. Chega no estômago do paciente, essa ureia ela vai ser degradada, ela vai formar amônio e o paciente vai expirar, né? Ele vai eliminar esse ar que tem no pulmão dele. Essa prova de alento, qual a quantidade de amônio vem parar nesse saco coletor. E aí esse saco coletor vem para a máquina. Tá vendo? Essa máquina vai determinar para mim quanto de amônio foi produzido. E vai determinar se a prova é positiva ou não. Perfeito? Isso é a prova de alento para bactéria Helicobacter pylori. Pessoal, agora a gente vai abordar o tema de dispepsia. É um tema que o Bertini ele ama tomar na prova. Então, atenção com esse tema, ok? De todos os professores, o Bertini é o que mais gosta de tomar o tema de dispepsia. Sim? Então, o que é a dispepsia? Dispepsia, pessoal, é aquilo que todo mundo tem quando come muito e tem aquela sensação de desconforto epigástrico, sensação de má absorção, sensação que está inchado, que está inflamado. Isso é a definição de dispepsia. Então, dispepsia é um desconforto localizado ali na região epigástrica. Então, os sintomas que pode vir acompanhando são como digestão lenta, o paciente logo de várias horas de ingesta, ele manifesta sentir que ele está muito cheio, sensação de globo gástrico, aquela parte que infla, que está todo inflamado, que está mais elevada ali na região abdominal do paciente, distensão abdominal, o paciente pode apresentar acidez, náusea, pode ter pesadez pós-prandial, aquele paciente que se sente pesado, que às vezes sente até falta de ar. Tudo isso são sintomas que podem vir acompanhado na dispepsia, ok? Então, dispepsia é algo muito subjetivo, é aquele desconforto localizado na região epigástrica. Quais são as causas de dispepsia? Pessoal, eu tenho causas orgânicas e eu tenho a causa funcional, que é a dispepsia funcional, ok? Então, dentro da dispepsia orgânica, a dispepsia orgânica é uma dispepsia secundária, ou seja, eu sei a origem do porquê o paciente tem esse desconforto gástrico. E como que eu sei? Algum estudo de imagem que eu fiz que foi confirmado o diagnóstico do meu paciente. Então, dentro das causas de dispepsia orgânica, eu tenho refluxo gastroesofágico, gastrite, úlcera, neoplasia, de causa parasitária, por litíase biliar, de cólon irritável, de causa medicamentosa. Tudo isso são causas secundárias de dispepsia, ok? Agora, o que é a dispepsia funcional? A dispepsia funcional é aquele paciente que eu já estudei ele de todas as formas, inclusive com endoscopia, e eu não consigo saber a causa da dispepsia desse paciente.
Normalmente, isso daqui, esse tipo de dispepsia funcional, a gente vai ver em pacientes com quadro psicossomático. Paciente com ataque de pânico, ansioso, depressão, paciente neurótico, hipocondríaco, certo? São causas clássicas de dispepsia funcional. Ou seja, eu faço um estudo de imagem do meu paciente e eu não consigo determinar a causa. Dentro da dispepsia funcional, a gente tem um critério que chama critério de Roma 6, ok? Que vai definir se uma paciente tem dispepsia funcional ou não. O que significa o critério de Roma 6? O critério de Roma, pessoal, foi um protocolo que foi realizado em Roma, né? E foi determinada são três causas, né? Três causas, na verdade, são três sinais que o paciente pode apresentar para me confirmar que o meu paciente tem dispepsia funcional. O que seria ele? Seria a plenitude pós-prandial, então aquele paciente que sente pesadez no estômago depois que come, saciedade precoce, o paciente come muito pouco, já sente e já diz, tô cheio, não aguento mais comer, e o paciente pode apresentar dor ou queimação e até mesmo desconforto epigástrico. Se o paciente apresenta um ou mais desses sintomas, por mais de 3 meses, através do critério de Roma, eu consigo confirmar que o meu paciente tem uma dispepsia funcional. Ok? Então, lembra, o critério de Roma é o critério para evaluar se o meu paciente ele tem uma dispepsia funcional ou não. E a dispepsia funcional ela está relacionada a causas psicossomáticas. Então, são causas mais mentais do paciente, não tem causa estrutural confirmada. Como que eu vou diagnosticar o paciente com a dispepsia? Normalmente, pessoal, a dispepsia, através mesmo da anamnese, eu consigo diagnosticar pelos sintomas que o paciente vai referir, esses que eu mencionei. Plenitude, sensação de pesadez, sono pós-prandial. Através disso, eu consigo chegar no diagnóstico. Dentro da anamnese, também eu tenho que abordar se tem outros sintomas, principalmente se tem sinais de alarma. Se uma paciente tem dispepsia, mas teve perda de peso, teve dor abdominal, teve vômito à repetição, teve hemorragia gastrodenal ou tem uma anemia, são sinais de alarma. Então, uma coisa é eu ter um paciente com dispepsia sem sinais de alarma e um paciente com dispepsia com sinais de alarma. Eu tenho que investigar esse paciente. Por quê? Porque eu tenho que descartar se esse meu paciente não tem um câncer gástrico. E é muito comum, porque hoje os alimentos às vezes são contaminados, o paciente não lava a mão e se contamina com a bactéria Helicobacter pylori. E a bactéria Helicobacter pylori tem pacientes que são assintomáticos. Então, são um fator de risco para desenvolver câncer gástrico, principalmente o de tipo malte. Entendeu? Então, pacientes que têm esse tipo de bactéria podem ser assintomáticos e, com o passar do tempo, pode desenvolver o câncer gástrico. Tá bem? Como que eu vou estudar o paciente que tem dispepsia? Se caso meu paciente ele é maior de 40 a 45 anos, ou é um paciente que tem sinais de alarma, eu tenho que solicitar um estudo de imagem. E ponto. Entendeu? Então, para quem que vocês vão pedir algum tipo de estudo de imagem? Para pacientes maiores de 45 anos ou paciente que tem sintomas de alarma. Para esses pacientes, sim ou sim, eu tenho que pedir estudo de imagem, porque vocês têm que descartar câncer gástrico. Hoje, os alimentos que a gente utiliza tem muito condimento, tem muito condimento, tem muito processo químico ali. E tudo isso daí acaba gerando fator de risco para a produção de células cancerígenas. Ok? Então, pacientes maiores de 45 anos com dispepsia, vocês vão pedir endoscopia. Independente se tem sinal de alarme ou não. Agora, aqueles pacientes menor de 45 anos que apresentam sinais de alarma, perda de peso, hemorragia, icterícia, anemia, sim ou sim vocês vão pedir videoendoscopia com toma de biópsia, ok? Como que eu trato o paciente com o quadro de dispepsia? Então, primeiro, as medidas de higiene dietética são aquelas que eu já mencionei para vocês, e a gente tem o tratamento farmacológico. A gente tem o inibidor de bupropion, caso o paciente ele apresente epigastralgia, mas o tratamento pilar aqui na dispepsia seria com drogas procinéticas. O que são drogas procinéticas? São drogas que vai aumentar a motilidade gástrica, vai aumentar o peristaltismo desse estômago, permitindo o vaziamento gástrico. Então, o alimento que está no estômago ali acaba sendo triturado de forma mais rápida através desse medicamento e passa para o intestino, onde vai permitir sua absorção e a formação do bolo fecal e depois a eliminação das fezes, ok? Se durante a investigação, né, do meu paciente com dispepsia, venha que ele tenha a Helicobacter pylori, eu vou tratar com antibiótico, que eu falei para vocês, claritromicina com amoxicilina por 14 dias. Agora, se meu paciente ele tem aquela dispepsia funcional, que mesmo com a investigação eu não consegui chegar a um diagnóstico, aí sim esses pacientes eu tenho que indicar psicoterapia.
ok? Pessoal, repassando muito rápido farmacologia digestiva, provavelmente isso é um tema que vocês já viram na aula de terapêutica com a professora Paula, mas alguns fármacos que vocês necessitam saber para gastro, ok? Os antiácidos, sim, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e carbonato de cálcio, esses são os antiácidos mais comuns que a gente utiliza. A função do antiácido é diminuir o pH gástrico do paciente, diminuindo a sensação de acidez. Os inibidores da bomba próton, omeprazol, pantoprazol e isomeprazol. Lembrando que os inibidores de bomba próton são inibidores irreversíveis da produção de ácido clorídrico. Eu tenho os inibidores do AT2, que dentro do grupo farmacológico tem o ranitidina e famotidina. Eu tenho os protetores da mucosa gástrica, que é o sulcrafato, né? O sulcrafato, quando ele está no meio ácido, ele forma um polímero de proteção. E eu tenho os antieméticos, que os antieméticos são drogas que eu vou dar para paciente que está com vômito. Dentre deles eu tenho a metoclopramida e o Odacetron, que são as duas drogas que a gente mais utiliza, ok? Pessoal, todas essas drogas tá dentro do aponte que eu estou passando para vocês. Lá fala do mecanismo de ação das drogas e dos efeitos adversos. Então, dê atenção para o que está de vermelho, principalmente no resumo, porque normalmente são perguntas de prova. Se eu coloco para vocês é porque vocês têm que dar mais atenção para isso, ok? Então, a farmacologia digestiva são basicamente essas drogas que vocês precisam saber, mecanismo de ação e efeito adverso. Da mesma forma que eu passei para vocês para neumo e depois passei para vocês para cardio, ok? Sempre entra, Dr. Rei ama perguntar isso, efeito adverso, mecanismo de ação. Então não esqueça de dar uma repassada rápida na literatura de terapêutica das drogas de digestiva, ok? Pessoal, nossa aula se encerra por aqui. Qualquer dúvida e consulta, estou à disposição. Vocês têm o meu telefone de contato.